São Judas Tadeu, novamente aqui estou eu, nessa hora de aflição e necessidade. Bom dia para aqueles que me acompanham também pela nossa internet nessa missa de hoje, 12º domingo do tempo comum. Iniciamos a nossa celebração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E para bem celebrarmos esta nossa Santa Eucaristia de hoje, novamente vamos pedir perdão a Deus das nossas faltas. Vamos fazer esse momento de ato penitencial cantando. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Com alegria, hoje é dia de festa, dia do Senhor, vamos entoar o nosso hino de louvor. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos seus amados, a voz louva o Rei Celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus e Pai, nós os louvamos, adoramos, bendizemos, damos glória ao vosso nome, vossos dons agradecemos, Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, voz de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós que estais junto do Pai, como nosso intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso clamor. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, o Espírito Divino de Deus Pai no esplendor. Amém. 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 Oremos. Além das intenções que são as presenciais, que nós vamos colocar diante do altar, nós temos algumas intenções que veio para nós via e-mail, via internet. Queremos rezar hoje, 7º dia de falecimento, Maria Dirce Quirino Dannenberg. 1 mês de falecimento, Rosicléria Aparecida Uergo Pinheiro. Pela saúde de Maria Terezinha, Juliana Barros Teixeira da Silva, Flamarion Oliveira, Rogério Zimmermann, Antônio Zimmermann. Aniversário, Diego, está aqui conosco, dia 22, isso. Dona Laurita, que deve estar rezando conosco também. Rafaela Auresco, Luiz Guilherme Abreu Santana. E hoje rezamos uma intenção que veio lá de Belo Horizonte, que é da minha família, 25 anos de vida matrimonial de Ana Cláudia Miserani e Wilton Neves Miserani. Padre Kleber, quando eles casaram, eu ainda era só religioso, não era padre, não tive a graça de fazer o casamento, mas eu fui padrinho desse casamento. Então rezamos e pedimos a Deus por esse casal que celebra os seus 25 anos de vida matrimonial. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos a palavra de Deus. Leitura do livro do profeta Jeremias. Jeremias disse: Eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando o medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Todos os amigos observavam minhas falhas. Talvez ele cometa um engano
e nós poderemos apanhá-lo e esforrar-nos dele. Mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro, por isso os que me perseguem cairão vencidos. Por não terem tido êxito, eles se cobrirão de vergonha, eterna infâmia que nunca se apaga. Ó Senhor dos exércitos, que provas o homem justo e vês os sentimentos do coração, rogo-te me faças ver tua vingança sobre eles, pois eu te declarei a minha causa. Cantai ao Senhor Deus, louvai o Senhor, pois ele salvou a vida de um pobre homem das mãos dos maus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por vossa causa é que sofri tantos insultos, e o meu rosto se cobriu de confusão. Eu me tornei como um estranho a meus irmãos, como estrangeiro para os filhos de minha mãe. Pois meu zelo e meu amor por vossa casa me devoram como fogo abrasador. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Por isso elevo para vós minha oração, neste tempo favorável, Senhor Deus. Respondei-me pelo vosso imenso amor, pela vossa salvação que nunca falha. Senhor, ouvi-me, pois suave a vossa graça. Ponde os olhos sobre mim com grande amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Humildes, vede isso e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Se procurardes o Senhor continuamente, pois nosso Deus atende a prece dos seus pobres e não despreza o clamor de seus cativos. Que céus e terra glorifiquem o Senhor, com o mar e todo ser que neles vive. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Atendei-me, ó Senhor, pelo vosso imenso amor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens,
porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia o pecado no mundo. Mas o pecado não pode ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele, diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu os negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que rezam comigo aqui, que me ajudam a celebrar essa Santa Missa, novamente fechada, né? Só para aqueles que leem, para aqueles que cantam, para aqueles que ajudam na Câmara, para os ministros da Eucaristia, para aqueles, né, que organizam a Santa Missa. Mas aqueles também que rezam comigo, lá pela rede social, pela internet. Palavra de Deus hoje, sequência, né? Agora nós estamos retomando 12º domingo do tempo comum. Nós estamos retomando a vida pública de Jesus. Semana passada, né? Jesus escolhia os seus 12 apóstolos. O padre até dizia aqui, né, naquele momento, que ficava feliz, porque o nome de São Judas, uma das poucas vezes, São Judas aparecia no nosso meio. E aí Jesus escolhe os 12 discípulos e os envia, né, para que fossem pregar, e os envia em missão. A palavra de Deus hoje é sequência do trabalho dos apóstolos, porque lá pelas tantas, antes deles saírem em missão,
Eles começaram, claro, Jesus nos deu a bênção para que a gente possa assumir a nossa missão. Mas e aí? E os problemas da missão? E as dificuldades da missão? E as pessoas que vão bater a porta na nossa cara? E as pessoas que não vão gostar de nós? Cada um dos discípulos, inclusive São Judas, pode ter certeza disso. Claro, isso aqui é o padre que está meio que fantasiando, mas é mais ou menos isso a história. Eles começaram a achar um monte de dificuldade na missão que Jesus havia colocado para eles, que não está muito longe de nós. A palavra de Deus hoje muito atualizada para nós. Às vezes nós ficamos muito preocupados, e nós sabemos, quem sabe nem nós, né? As pessoas que convivem conosco, às vezes até a gente mesmo, né? Ficamos mais preocupados com os problemas, mais preocupados com as dificuldades, mais preocupado com aquilo que não presta, mais preocupado com o negativo do que o que tem de bom. Existe um ditado que a gente diz esse ditado muito, mas às vezes não vive, né? Deus tem muito mais para dar do que o diabo para carregar. Lá em Minas a gente fala muito esse ditado, né? Deus tem muito mais para dar do que o diabo para carregar. Só que a gente não fica, né? A gente fica sempre do lado de lá, né? Preocupado com o que o diabo pode carregar, preocupado com o negativo. Conhecemos pessoas assim, tem gente até que é tão negativa, tem gente que até é tão para baixo, é tão pessimista, que quando abre a boca, né, é aquele tipo de pessoa que estraga, né, o momento, estraga a vida da gente, porque só está tão preocupado com o que não presta, só está tão preocupado com aquilo que não é bom. Às vezes em tempo de pandemia, né, às vezes em tempo de doença, como nós estamos vivendo agora, só está preocupado com a doença e se esquece das coisas boas. Mas aonde, né, padre, que nós podemos tirar coisa boa? A palavra de Deus hoje tem um recadinho, né, para nós, para aqueles que às vezes, digo até eu mesmo como padre, foi uma reflexão que eu fiz para mim, às vezes estou tão preocupado, né, está numa comunidade, só enxerga o que não presta, está fazendo um trabalho, que seja ele que for, só está preocupado com os pontos negativos, nunca se preocupa com aquilo que é bom, com aquilo que pode acontecer de bom, que Deus pode nos conceder e que às vezes não sempre concede. A palavra de Deus hoje é um recado, vejo para mim como um recado, para mim foi um momento de reflexão pessoal, um recado para aqueles que só ficam no negativo, só ficam no pessimismo, só fica, né, nas coisas ruins que podem acontecer e se esquecem que nós estamos sobre a poderosa mão de Deus. Primeira leitura, se você olhar a primeira leitura, aliás, a primeira leitura ela não é tão bonitinha assim como a gente pensa. Livro do profeta Jeremias. Esse momento da primeira pena, né? Pena entre aspas, quem sou eu para criticar a Igreja Católica? Mas o trecho que a liturgia pegou no dia de hoje foi quando Jeremias já tinha passado, né? Pelo momento de trauma, um momento de desespero, né? Ele chegou um momento que Deus chamou para ele, vai profetizar, vai falar o meu nome. A vocação de Jeremias é uma das vocações mais bonitas dos profetas. E aí ele foi. Lá pelas tantas, ele começou a perceber as dificuldades da missão. Ele começou a perceber que as coisas não eram tão bonitas, não eram tão maravilhosas quanto Deus tinha mostrado para ele. E aí ele entra em desespero e ele revolta contra Deus. Essa parte a gente não viu na palavra de Deus de hoje. Mas o trecho é o momento em que ele já meio que degustou, né? já digeriu aquilo que de ruim tinha acontecido com ele. Ele chega até no final, a leitura hoje chega no final, que ele louva a Deus, ele agradece a Deus, porque Deus estava com ele. Mas a gente percebe no trechinho da palavra, né? Que ele fica assim, as pessoas estão falando mal de mim, as pessoas estão se reunindo para tramar contra mim. E aí nesse momento ele entra em revolta, mas a palavra ali ele já meio que digeriu a maldade, já digeriu o que não prestava, e aí ele diz, mas ninguém vai me vencer, porque Deus está comigo. Claro, ele passou por todo um processo, né? Ele viveu todo um momento de angústia,
de desespero, né? De negativo, mas chegou no momento em que ele chegou à conclusão. Podem falar mal de mim, podem me derrubar, podem fazer tudo mal contra mim, mas Deus não me deixará de vencer todo esse povo. Eu não serei vencido. É a conclusão ali do livro do profeta. Alguém que chega a uma conclusão, mas para chegar lá, né, é todo um processo. Segunda leitura, nós vamos perceber São Paulo indo pelo mesmo caminho, pela mesma trajetória. Carta de São Paulo aos Romanos. E aí São Paulo vai dizer a diferença entre Adão e a diferença entre Jesus Cristo. Às vezes nós ficamos, né, os negativos, quando a gente vive só o negativo na vida, nós ficamos só em Adão. O Adão que pecou, o Adão que foi expulso do paraíso, o Adão, né, que lá pelas tantas descobre, né, que tinha pecado, o Adão que foi banido do paraíso celeste, e nos esquecemos. Isso. Não estou dizendo que isso não aconteceu, claro que sim, né? Esse fato é verídico. Às vezes nós ficamos só no homem que foi banido, só no homem que peca. Às vezes nós nos preocupamos só com o nosso pecado e nos esquecemos que pelo pecado de Adão, Deus mandou o seu Filho, está lá na segunda leitura, e com a graça do Filho, com a salvação do Filho, com a presença de Jesus, tudo acontece em dobro, tudo acontece de uma forma multiplicada. Palavra de Deus para nós no dia de hoje. Não é momento de ficar só no homem pecador, não é momento de ficar centrado só no meu pecado, né? Não é momento de ficar só olhando o pecado do outro, é momento de perceber que mais do que o pecado, o próprio São Paulo disse, ó, aqui eu não tenho a escritura, mas aonde tem o pecado, a graça de Deus superabundou. A graça é muito maior do que o pecado que às vezes nós ficamos preocupados. E o Evangelho, que o padre partiu do Evangelho, retomamos a ele. Os próprios discípulos, né, vão ter que chegar à conclusão. E parece que Jesus é muito duro, mas não é dureza, é para mostrar para os apóstolos. Aliás, uma das durezas, né, que eu percebi no Evangelho de hoje, mas é que Jesus, às vezes, precisa ser um pouco duro com os apóstolos, às vezes um pouco duro com a gente também, para a gente perceber. Palavra dura quando ele diz assim: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas tenhais medo daquele que pode julgar o seu corpo e a sua alma nos quintos dos infernos. Está lá, os quintos dos infernos foi o padre que inventou, né? Mas ele coloca isso muito claro. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, que são os homens, mas tenhais medo daquele que pode colocar o seu corpo e a sua alma no inferno. Não para dizer que Deus vai fazer isso conosco, não dizer que Deus vinga de nós, né? Mas para dizer que Ele pode fazer isso, mas não faz. Por isso nós não podemos ter medo, né? Daqueles que falam mal, daqueles que vão nos criticar, daqueles que vão nos detonar, né? Daqueles que podem até nos destruir, porque a presença, a força de Deus está sempre conosco. Dia de hoje nós estamos celebrando, né? Não é a missa da família, mas estamos celebrando 25 anos de vida matrimonial. Ana Cláudia e o Wilton, lá de Minas Gerais, são meus parentes, né? Mas até para a gente entender um pouco, falar um pouco de família. Às vezes no casamento é um pouco assim, né? Nós estamos sempre preocupados com aquilo que não presta do outro. Nem vamos falar de casamento, vamos falar de família, né? Ampliando a nossa família. Estamos sempre preocupados no que o outro faz de errado, no que o outro fez para mim, naquilo que o outro quer me destruir, naquilo que o outro parece que faz para me provocar, naquilo que o outro parece que faz porque eu não gosto. E nos esquecemos, né? Que mais do que essas picuinhas, né? Mais do que essas briguinhas, mais do que essas coisinhas que às vezes nós ficamos centrados, né? Rodando toco em cima delas, a graça de Deus, a bênção de Deus, os filhos que nós temos, a família que a gente tem, a saúde que nós temos lá dentro de casa, o alimento que a gente tem dentro de casa, é muito maior, né? Supera muito mais do que essas coisinhas que a gente fica, né? Fica rodando o toco, pior do que o burro, né? Que roda em cima do que não presta
e se esquece que a bênção, a graça, o poder de Deus é muito maior. Peçamos a nosso Senhor, né? Acho que o padre já falou demais. Peçamos a nosso Senhor no dia de hoje, né? Nas nossas famílias, nas nossas comunidades, com as pessoas que nós convivemos, com aqueles que estão conosco, né? Olhar assim, nós temos a graça, isso eu chamo de graça. O ser humano tem a graça de ser crítico, né? De olhar o que não presta. Graças a Deus, né? A gente vê o que não presta para poder corrigir. Mas que a gente tenha também olhos, os olhos de Deus, os olhos do Espírito Santo, né? Olhar como Jesus olhou, para que a gente possa, além dos pecados, além das desgraças, além do que não presta, a gente conseguir perceber o que é bom. Que Deus nos conceda essa graça, principalmente nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Proclamemos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na comunhão dos santos, e peçamos com humildade a nosso Senhor, nosso Deus, que não se cansa de nos socorrer em nossas necessidades e que não nos abandone em nenhum momento da nossa vida. A Ele apresentemos as nossas preces, dizendo: Senhor, acolhei nossa prece. Guiai vossa Igreja e vossos ministros, sob a luz de vosso Espírito Santo, para que vivam com alegria a missão que vós lhes destes. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei a nossa prece. Confirmai, na verdade do Evangelho, todos os que anunciam com ardor e vigor missionário, e não se cansam de mostrar os valores do reino. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei a nossa prece. Iluminai nossas comunidades, para que na força da fé e de vossa palavra sejam sinais de vida e de esperança para o vosso povo. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei a nossa prece. Guardai em vossa misericórdia os missionários e missionárias, que jamais vacilem no meio das adversidades e dificuldades. Nós vos pedimos, Senhor. Senhor, acolhei a nossa prece. Ó Pai Santo, concedei-nos viver dignamente a nossa vocação, a nossa missão, pois nos criastes em vosso amor, para jamais nos separar de vós e de nossos irmãos e irmãs. Isso vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Continuemos a nossa celebração, cantemos nosso canto das ofertas. Vidas que se ofertam neste altar, para novas vidas gerar, como um grão de trigo cai e morre para frutificar. Dons que se consagram neste altar, o eterno vem o tempo tocar.
rezemos, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e de louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vosso imenso amor de Pai, criastes o homem e a mulher, dando-lhes origem e destinos divinos. E quando pecaram, quebrando a aliança, a vossa justiça os puniu, mas a vossa misericórdia os resgatou por Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. E enquanto esperamos a glória eterna, proclamamos o vosso louvor, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meus irmãos e minhas irmãs, eis aqui o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que ele se reconcilia convosco,
E concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, o seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São Judas Tadeu, nosso padroeiro, todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo Papa Francisco, o nosso arcebispo José Antônio, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que já partiram desta vida, todos os que morreram na vossa amizade. Hoje, de um modo especial, 7º dia, Maria Dirce Quirino Danenberg, 1 mês de falecimento, Rosicléria Aparecida Uergo Pinheiro. Unidos a eles, esperamos também nós, saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com fé, amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, guardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com Pai e o Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos a paz, dai-nos a vossa paz, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem encontra nele o seu refúgio. Eis aqui, meus irmãos e minhas irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de Cristo vos guardem para a vida eterna. Amém. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele nasceu. Reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Oremos. Renovados pelo corpo e o sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos hoje a nossa Ave Maria, pelas nossas famílias, pelos nossos casais. De um modo especial, hoje nós temos 25 anos de vida matrimonial, Ana Cláudia Miserani e Wilton Neves da Silva. Rezemos por esse casal, rezemos pelos casais da nossa comunidade, para que encontrem essa harmonia, consigam viver essa harmonia que a gente sabe que só vem de Deus. Que tem sim, casamento tem sim pontos negativos, tem muita coisa difícil, tem muita coisa que às vezes precisa consertar, mas tem muita coisa bonita. Que a gente não perca tempo, com o que não presta, mas que a gente consiga perceber o encanto, a maravilha, a beleza, que é viver a vida a dois, que não é fácil, mas que a graça de Deus,
promove, a graça de Deus concede, a graça de Deus tem muito mais para conceder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nós temos alguns aniversariantes, o Diego está aqui, representando os outros, né? O Diego, Dona Laurita, que deve estar rezando conosco, a Rafaela, que é a pequenininha, né? Das irmãs ali, o Luiz Guilherme, que é o filho ou é o pai? Ah, não é o da catequese não, né? Ah, tá, achei que fosse o da catequese, mas queira ou não queira, são membros da nossa comunidade. Cantamos os parabéns pelo nosso casal, que reza conosco também pelas redes sociais, Ana Cláudia e o Wilton. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com imensa alegria, suplicamos ao céu, proteção de Maria e as bênçãos de Deus abençoe, né, o Diego, abençoe esses nossos aniversariantes, Laurita, Rafaela, Luiz Guilherme, o casal, né, Ana Cláudia e o Wilton. Abençoe a todos nós, parabéns, né, para todos, que Deus nos abençoe. Só recordando, logo após a missa, até às 11 horas, como nós estamos fazendo de costume, poucos estão vindo, mas também não vamos tirar ninguém de casa. Se alguém quiser comungar até às 11 horas, no pátio da igreja, venha de carro. Se quiser vir a pé, quem mora mais perto pode vir a pé. Os nossos ministros vão distribuir a comunhão até às 11 horas da manhã. Quem quiser comungar, sinta-se convidado. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de E nós. desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Obrigado a todos por rezarem comigo, aqueles que aqui me ajudam, aqueles que rezam comigo do lado de lá das nossas redes sociais. Vamos em paz, fiquemos em paz. Um bom domingo. Que o Senhor e Nossa Senhora sempre nos acompanhem. Graças a Deus.